EBD, Escola Bíblica no Rádio, comentando e explicando as lições da Escola Bíblica Dominical. Conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Mateus 1:23. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os ouvintes. É com grande prazer que abrimos mais uma programação da Rádio TV IAD. Para nós é uma alegria muito grande poder tê-los conosco através de nossas redes sociais e apresentando para vocês a EBD, Escola Bíblica Dominical, uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Indaiatuba e filiais, sob a presidência do pastor Raimundo Soares de Lima, e com vocês, Missões que Edificam. Quero aqui já agradecer a presença dos nossos professores, hoje com ausência por motivo de trabalho do pastor Abimael, mas aqui já conto com o professor Milton e o professor Colabone, nosso grande mestre, que sempre está presente para dar o nó na nossa cabeça também. É assim que ele faz, viu, pessoal? Mas eu quero agradecer a todos vocês que já estão. Compartilha esses momentos, são poucos os minutos que temos para apresentar a lição da Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos, a partir das 9 horas, em todas as nossas filiais. Lembrando que através das nossas redes sociais você pode acessar o endereço mais próximo da sua casa e assistir uma Escola Bíblica Dominical. Seja um aluno assíduo da EBD. No Templo Central nós temos classe, oferecemos classe para todas as faixas etárias, desde bebezinho a adultos, discipulado, deficientes auditivos. E para nós é uma alegria também recebê-lo aqui a partir das 9 horas, todos os domingos. Não substitui a sua presença, essa programação, deixo claro. É lógico que tem muitas pessoas que, eu já assisti a EBD na quarta-feira, né? Não preciso estar no domingo, mas venha se alimentar presencialmente da Palavra de Deus, assistindo e sendo aluno assíduo da EBD. Você vai ver que crescimento na sua vida. E o propósito divino da EBD é o desenvolvimento espiritual de cada cristão. E a nossa função é estimular, transmitir e apontar o caminho do conhecimento e do ensino da Palavra de Deus. Procuramos ser fiéis a ela. E para isso, eu já quero agradecer a todos que estão já em sintonia conosco, a técnica que vem oferecendo também a oportunidade de transmissão. Nós estamos, como eu já passei aqui o texto para vocês, vivendo já a última lição, né, do terceiro trimestre. Depois, ao encerrarmos, eu vou estar já colocando para vocês o sumário da próximo trimestre, lições importantes também que vem aí para o crescimento de todos. E essa lição é a 13ª, ela tem por tema o mundo de Deus no mundo dos homens. Interessante esse tema, né, professor? O mundo de Deus no mundo dos homens. E a proposta de estudo hoje da Bíblia, a referência está em Mateus 1:21-23 e Gálatas 4:3-7, que diz assim, Mateus 1. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Gálatas 4:3-7 diz assim: Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho,
és também herdeiro de Deus por Cristo. Ou seja, então eu sou uma herdeira de Cristo, professores. E a proposta do nosso ensino hoje tem como objetivo, inclusive pelo autor proposto, esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo. E o segundo momento, pontuar as bênçãos de uma vida no reino e, finalizando, assinalar os males de uma vida no mundo. Ou seja, nós temos muito a discutir essa questão aí desse mundo, né? O que é esse mundo? Então, nesse sentido, nós vamos estar trabalhando aí a respeito desses valores, né? Com os valores do reino de Deus, né? Que seria como a melhor forma, né, de resistir ao espírito e vencer esse mundo, né? E aí é lógico, eu acho que é uma lição também, professor, que vem trabalhar muito a questão ética, né? Muita questão ética. E é muito interessante observarmos essa proposta da última lição do trimestre. E, é claro, eu vou colocar a pergunta, mesmo porque, para alguns, eu acho que vai estar dando um nozinho aí, tá? De 0 a 10, você já pode, inclusive, compartilha com a gente a resposta aí. Só diz de 0 a 10. De 0 a 10, que nota representamos hoje como reino de Deus idealizado por Cristo nos evangelhos? De 0 a 10, que nota representamos hoje como reino de Deus idealizado por Cristo nos evangelhos? Professor, realmente é uma pergunta que ela não tem uma só resposta, né? Não adianta você falar assim, eu dou 9, eu dou 8. Não, tem uma compreensão por detrás de tudo isso, dessa pergunta mesmo, porque nós temos que pensar nos dias de hoje. É diferente dos outros mundos, muito diferente, nós estamos muito avançados demais, ou o que está acontecendo, a vida de Jesus está próxima, que a gente, para entender esse mundo do meu Deus e dos homens. Exatamente. Então é nesse sentido que nós vamos já comentar um pouquinho aí, né? Essa implantação do reino de Deus no mundo. Como que vai ser, como que isso vai se dar, né? Aliás, como isso já aconteceu, porque pela pergunta do senhor, isso já aconteceu, né? A implantação do reino de Deus no mundo. Já. Isso a partir das dispensações, a gente vai entender muito bem, muito claro, essa questão aí. E entender também a nossa vivência nesse mundo. Exato. Quem é esse mundo, professor? Olhando a linha das dispensações e o propósito de Deus, como Paulo fala em Efésios, para executar o seu beneplácito, Deus traça uma linha nas dispensações. E em cada uma delas ele tem uma prerrogativa que Deuteronômio frisa muito bem lá no final. Moisés profetiza dizendo: vede agora que eu sou Deus, eu firo e eu saro, eu mato e eu faço viver. Então essa prerrogativa de Deus quer dizer que ele é rei. Em todo e qualquer tempo ele manda. Ele manda e não pede. Tá? Então assim, primeiro, tem inúmeras referências. Teve um rei que se exaltou querendo ser um tipo de rei, né? Quando ele pôs em cima da sua construção, lá na Babilônia, ele diz assim: vede, não é essa grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? A narrativa prossegue dizendo que a palavra ainda estava na boca dele quando vem um reino, quando vem uma palavra daquele que é o dono do reino. De ti passou a tua pungência. Lá a expressão de Daniel em algumas traduções diz: de ti passou o teu reino, né? Sim. Mas depende da tradução. De ti passou o teu orgulho, de ti passou a tua glória. E a narrativa fala que esse homem foi viver
7 tempos. Não se sabe se são 7 anos, 7 meses. Que período ele... A duração desse A duração do período que ele passou como um animal, né? Jogado ao meio dos animais, pastando como um asno. Então, assim, esse reino e um domínio transcendente sempre existiu. Agora, a minha pergunta vem porque agora esse reino já não é de cunho transcendente mais. Agora ele é imanente, porque está escrito aqui que Emanuel é Deus conosco. Então esse reino é imanente. É um reino presente. Aí vem o próprio João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu batizo com água, mas vem um após mim que é o dono do reino. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, ele limpa toda a eira com fogo inextinguível, que nunca se apagará. Nunca se apaga. Então, assim, tem um que vem aí que mata e que faz viver. Que manda e que ordena, e é com ele. Ele é o dono de tudo. Ele é o Kyrios, né? Kyrios. Chamado de Kyrios, o Senhor absoluto. Então, assim, a nossa lição ela está embasada em reino. É uma expressão bonita, professora Beda, porque só no livro de Mateus ela aparece mais de 33 vezes. E depende da tradução. Da minha tradução é 33. 33. Que aparece a expressão reino. Reino. Mateus ele é muito enfático, não sei se tal, porque ele escreve para os judeus, né? Sim. Tentando enfatizar essa coisa de reino. Será que é isso mesmo? Deve ser, né? Linguagem propícia para eles. Isso. Né? Conforme eles... Então, os judeus sempre esperaram um reino do Cristo que fosse... Exatamente. Literal, um governador político. Mas Cristo ele vem trazendo o reino de Deus num conceito que eles interpretaram... Nem era político e nem... Até de Zorobabel intensificou muito isso. Sim. Que eles imaginavam ali que via da descendência Sim. de Davi e esperavam já que... Será que é ele? Aí vai vindo e eles com essa esperança. Exatamente. Aí Mateus conhecia isso bem como um judeu, ele conhecia bem isso, só que ele entendeu realmente como que se dava isso. Esse reino ele era diferente. Foi difícil para eles entenderem. Foi difícil. Para os discípulos. Foi sim. Por isso a dificuldade deles. Eles estavam esperando Eles estavam esperando um outro tipo de... libertador político. Isso, libertador político. Na verdade, quando eles esperavam Yeshua, que é um reino messiânico, eles até o fim questionaram Jesus, né? Quando Jesus estava próximo, lá no Monte das Oliveiras, ser assunto ao céu, eles perguntaram: restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? Ou seja, é aqui que vai acontecer, né? Essa forma, essa organização. Porque eu acho que eles pensavam de forma organizacional, não espiritual. Não espiritual. E é interessante que o pastor Colaboni colocou que Cristo já estava glorificado, né? Já. Glorificado. Já. Tinha ressurgido dos mortos e eles estavam olhando e falavam, agora que ninguém vai segurar mesmo. Não é trazer assim, antes ele já fazia tudo aquilo, agora glorificado. Até o cego de Jericó, né? Até o cego de Jericó tem essa perspicácia de que ele era o reino messiânico, o herdeiro de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uhum. Porque você veio para resolver o nosso problema. Olha a miséria ambiental que nós vivemos, filho de Davi. Aí quando ele fala filho de Davi, ele atribui, né, já dando indícios desse reino terreno. É reino terreno, é reino terreno. De fato, o reino terreno ele está contido até nas profecias também. Mas se trata, segundo, né, o milênio, a questão do milênio. Porque é tão interessante, professora B, dessa ligação aí, porque Jesus em 23 e 37 de Mateus, ele chega assim e fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas o que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como as galinhas ajuntam os pintinhos de vossa... Quer dizer, isso é o idealizar o reino, edificar o reino. Ajuntar significa relação. Eu queria relacionar com vocês. Então, a expressão essa questão, reino, professor, quando você fala de juntar, de união,
trazê-los todos para uma liderança, né? No mesmo contexto? Não. Jesus sempre falou assim, não, eu tô dizendo, aprenda de mim primeiro, né? Então, quem vai ensinar tem que sentar e aprender primeiro, né? Sim. Jesus sempre teve essa prerrogativa, essa ordem. Então, mas esse exemplo que ele dá, né? Mas eu vou chegar lá então. Aí ele diz assim, para os judeus, olha, dá uma olhada para mim, olha na minha relação. Uma pessoa que janta com pecador, que janta com prostituta, vai sentar na beira do poço. Que vai e que assim, Jesus quebra um paradigma. Jesus veio da esquerda para quebrar um paradigma. E Jesus quebra esse paradigma. Então, assim, Jesus trabalha uma ideia e um ideal. Ele trabalha a ideia para depois trabalhar o ideal. Aqueles que tinham essa conotação de ideia e de ideal aguardavam a chegada do reino messiânico. E quem aguardava, ao mesmo tempo guardava. Você entendeu, né? Sim. Eles aguardavam e guardavam. E em cada coração guardavam as profecias. Ele vai chegar. Tanto um exemplo claro é o Simeão, né? Que estava no templo. Simeão aguardava e guardava. Ele vai chegar. Um dia esse menino entra aqui e eu vou ver ele. Tá por aí, eu vou aguardar. O dia que for o dia da circuncisão do menino, ele vai ter que vir, né? Ele vai ter que vir, eu encontro ele. Encontro com ele. Então, ali, esse Simeão, verdadeiramente tem ideia do que é reino, tá? Quando ele faz aquela profecia linda, despede o teu servo, porque meus olhos já viram aquele que vai edificar o reino aqui na terra. Eu penso que também toda a construção deles acabava impulsionando eles a esperar um libertador político do judeu. Porque o histórico, a tradição deles, tanto deles quanto dos pais, não é de ter... Você é chamado por Deus como um povo especial. Aí daqui a pouco vem invasões, cativeiros, né? O Reino do Norte nunca mais praticamente voltou. A questão da Síria, não voltaram mais, ainda o Reino do Sul ainda voltou, não é? E dentro disso você tem todo aquele histórico deles. Tanto voltaram e não construíram, né? Não construíram. Tanto da chamada, que eles foram miscigenados também, né? Com outras pessoas, com povos. Mas ali, se a gente parar para analisar, eles têm o ideal de um povo escolhido. Daqui a pouco acontecem os cativeiros, acontecem as invasões. Aí eles estão esperando... É como se fosse, desse uma queda nas perspectivas futuras. Então, a esperança, o sonho ficou assim, não, vai ser um libertador político. Só que no meio de tudo isso, há aqueles que têm a lucidez o bastante para conseguir a interpretação correta. Porque tudo está na interpretação. Exato. A letra fria da lei está lá, mas você precisa interpretar. A essência está ali. A essência de Deus, da vontade dele. Então, aqueles que tiverem lucidez ainda o bastante, conseguiram enxergar, como o pastor falou de Simeão, tudo, conseguiram enxergar isso. Bom, esse reino de Deus no mundo, né, essa encarnação de Cristo, o senhor já colocou, professor, que ele vem encarnado aí, né, para fazer essa diferença, essa implantação desse reino aqui no mundo, aqui na Terra. Sim, claro. A missão dele foi essa. E a mensagem dele era firme ali, arrependendo-se. Ou seja, se vocês não deixarem essa velha vida... Ele deixou um reino com uma ideia de povos, língua, nações, místico. Não deixou a ideia formalista política, mas deixou a ideia... Ele teve uma prerrogativa de um corpo, né? Um organismo. A organização não ficou com Jesus. A organização é a sequência. Jesus deixou a ideia do organismo. Tanto é que o reino dele
a expressão do reino, ela tem conotação interpessoal, que é a ideia primeiro. Porque ele fala assim, João, ele fala assim, olha pessoal, eu tenho um novo mandamento para dar para vocês. E igual esse aqui não tem. E vos ameis uns aos outros. Que é duro, né? Esse é o reino. Essa é a ideia do reino. Então assim, ele fala, ameis uns aos outros. O meu reino tem caráter interpessoal. Segundo, o meu reino tem caráter intrapessoal. Dessa individualização. Aí, quando você lê Lucas 17, 20 e 21, está escrito assim, não pense que o reino está ali, está lá, porque ele já está entre vós. Esse entre vós, o original é internamente em vós. Então ele é intrapessoal. O reino de Deus está em nossa alma. Quer dizer, daí nasce a minha pergunta, tá? 0 a 10. Tá? Você do 0 a 10, ninguém respondeu aqui. Ou eu só represento o reino de Deus como um religioso só. Não vale nada. Não vale nada. Eu estou perdendo meu tempo. A partir Deus trabalha de uma maneira de dentro para fora. É centrífuga, né? Fala. Centrípeta é de fora para dentro, centrífuga de dentro para fora. Deus trabalha na pessoa, então essa questão subjetiva, questão individual, internalizada. Intrínseca, aí isso. E depois isso vai se expressar. E extrínseca, que é de fora. Deus Intrínseca, que é de dentro. De dentro, intrínseca. Que tem essa questão aí, que eu falei da centrífuga, que depois vai ser expressado de dentro para fora. Deus já trabalhou aqui dentro, depois vai se expressar isso. Como que se expressa isso? Se expressa isso da maneira da minha família, comunitária, na questão da igreja, nas minhas relações sociais, tudo que envolve isso vai ser manifestado, expressado. Não há como, se Deus realmente causou isso em mim, vai trabalhar de dentro para fora, isso vai ser expressado. Como o Martinho Lutero falava, as más obras não tornam o homem mau, mas o homem mau pratica más obras. As boas obras não tornam o homem bom, mas o bom homem pratica boas obras. Então tem essa questão. Aí já é identificação, né? Identificação, mas primeiro houve esse reino de Deus interno, e isso foi expressado. O reino de Deus ele acaba sendo expressado de fato quando Deus ele constrói ele em nós. De repente essa parte. Esse reino messiânico, ele também é traduzido reino de Deus. Porque assim, quando se fala em reino de Deus, subentende uma força advinda do céu. A expressão de Mateus, ele está querendo dizer aos judeus, por que judeus? Que Mateus escreveu para o povo judeu. Mas por que ele insiste nisso? Porque o povo judeu sempre questionava Jesus, tu é melhor mais que Moisés? É mais que Moisés. Então assim, eles tinham, o judeu tem muito a visão horizontal. Eles não têm a visão. E Jesus conclama com ele, gente, quando essas coisas começarem a acontecer, levanta as vossas cabeças. Antropo, olha para cima, a vossa redenção se aproxima. Vocês jamais olharam para o céu. Vocês jamais olharam para o céu. Até ele repreende eles quando vocês só olham para o céu quando vê levantar um tempo de chuva, aí vem tempestade e assim sucede. Ô hipócritas, tudo que vocês estão vendo, vocês não conseguem correlacionar o reino, assim, vocês não conseguem correlacionar esse reino que eu falo? O reino aqui, o reino ali e o reino futuro? Né? E esse reino, como muito bem disse o professor Hamilton, e eu estava dizendo e não terminei. Aí Jesus disse assim, Jerusalém, é lamentável, a vossa casa vai ficar deserta. Adiei a inauguração do reino para o milênio, certo, Hamilton? Sim, veio para os seus, ele vai para eles. Sim, adiei a inauguração lá para o milênio. Desde agora não me vereis mais, até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, quando nós usamos essa expressão nas nossas pregações, está errado a conotação. Nós vamos ouvir bendito que vem em nome. Não.
Isso aí é para inauguração do milênio e não para arrebatamento. Certo, Milton? Tá certo, um pouquinho de escatologia. A segunda fase um pouquinho de escatologia não faz mal a ninguém. Segunda fase. Não faz mal a ninguém. Não faz não. Bom, ele destaca no primeiro tópico, professor, esses valores do reino, né? No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se a fuga da imoralidade sexual, o casamento dissoluto. Então ele vai citando... Bida, aonde você está que eu não consigo te acompanhar? O primeiro tópico, professor, no ponto 3. O primeiro tópico. Ah, tá, os valores do reino? Isso, os valores do reino, né? Uhum. Então ele vem destacando diversos pontos muito importantes também. Uhum. E esses valores, professor, é lógico, como ele falou, questão intrínseca, né? Tem que estar muito na pessoa para compreender e entender esse reino, né? Esses valores do reino na sua vida, né? Assim, com certeza, porque assim, a novidade do reino, ela tem que, quem ingressa nesse reino, não é só o fato da pessoa ir lá na frente e aceitar Jesus, não, né? Eu não creio assim. Ali é apenas... É o primeiro passo. É um start, né? Mas, assim, para entrar nesse reino, você tem que portar um ingresso. Se você não apresentar um ingresso, você não entra no reino. E que ingresso é esse? É uma metanoia que tem que acontecer em ti. Certo? Verdade. A mudança. Tem que ter uma mudança de vida. Tem que ter. Enquanto eu não ver a transformação na vida de uma pessoa, eu falo, não, você continua ainda. O muito que você é um prosélito, menos um essa crente última salvo. lição, ela vai transitar algumas disciplinas teológicas. Sim, com certeza. A soteriologia, a cristologia, a fisiologia. Aqui, a mensagem tá do reino. A soteriologia já está na doutrina da salvação. Já está na doutrina da salvação, quando vai falar dos valores aqui. Precisa se compreender primeiro, igual o pastor levantou esse ponto, compreender qual que é o efeito dessa salvação no salvo. Qual que é o efeito? Exatamente. Ele já não é mais a outra criatura, ele é uma nova criatura. Uma nova criatura. Então ele muda, aqui dentro ele mudou. Então a natureza pecaminosa dele foi julgada, ela perdeu aquele domínio que ele tinha. A soteriologia pensa e trabalha dessa forma, nessa questão. Cristo julgou a natureza pecaminosa. Então não tem mais o domínio. E nunca mais ela vai ter de novo aquele domínio que tinha sobre essa pessoa. Essa pessoa que passou por esse novo nascimento, ela não tem mais. Então agora, aí que está, não sei se a professora ia abordar depois, da liberdade. Que Paulo enfatiza aos Gálatas, da questão da liberdade na carta dele. Por que ele está enfatizando isso? Os Gálatas, nossa, eles passaram o evangelho, nasceram de novo tudo, aí vem um grupo ali de opositores de Paulo, né, e fala, não, vocês não é só a graça, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam cumprir os rituais da lei, cumprir a lei. É importante você aceitar Cristo, tudo é importante, mas não é só isso, cumpram a lei também. Quer dizer, eles querem escravizarem de novo nos rudimentos da lei. Eu não sei se eu já passei ali por isso, né, nesse ponto que a professora ia abordar. Mas entra nisso. Essa liberdade está aí. Por que dessa liberdade? Porque agora eu passei pela regeneração. Então, existem consequências. Muito bem. Bom, vamos partir para o segundo aí. Acho que não sei se nós já conseguimos esgotar o primeiro aí. O segundo que seria as bênçãos de uma vida no reino, a remissão dos pecados. Quando você falou da soteriologia que ele transita, nós vamos entrar aqui agora também. De novo, tá aí também. Né? Professora, ali onde tem um interlúdio entre a primeira parte e a segunda, sinopse, lá, está escrito lá auxílio bibliográfico. Tá. Viu lá? Vi. Tem 2 pontos aí. O reino de Deus está entre vós. Isso. Você também pegou um pontinho que tem um pontinho aqui. Meio peguei um aqui também, crítico. Mesmo. Aí eu escrevi na frente, 2 epa, escrevi, epa. Mas é esse aqui. De acordo com Jesus, a natureza do reino é espiritual, não material ou política. Para, meu querido. Claro que é material e política. Não tem como. Não tem como, eu não tem aqui, como. Não, mas como é que diz isso aí? Não diz isso, não. Oh, meu Deus do céu. O reino de Deus, né?
De acordo com Jesus, ou seja, aonde que Jesus está expressando essa forma? Jesus está olhando para esse rapaz dizendo assim, eu não disse nada disso, não. De acordo com Jesus, a natureza do reino de Deus é espiritual, não material, política. Tá bom. Se não dá pão ao faminto, é o quê? É espiritual isso? Segura. Não, segura. Aí vem cá embaixo, tá escrito assim, ó. E não podemos, tá lá, versículo 20, aí depois desce. Significa que ele não vem como um poder terreno político. E não podemos ganhar um lugar nele pelos nossos próprios bons esforços. Como não? Como não? Mas meu Jesus Cristo. Parece que essas pessoas não leram o capítulo 2 de Romanos. Não leram. Lê o capítulo 2 de Romanos que Paulo fala. Então, é interessante que eles tiraram de um livro de estudo pentecostal. Até tem essa esses pentecostais, às vezes... Estudo pentecostal. Então, eles tiraram uma... Então, quer dizer, foi Foi. Uma... Bíblia de Estudo Pentecostal. Edição global... Rio de Janeiro. Como que você sustenta a afirmação dessa? Então, agora quem foi que fez essa... Como sustenta essa afirmação? Tenta sustentar essa afirmação aí. Então, como se fosse uma tese sua. Olha o Milton provocando o senhor, professor. Se fosse uma tese sua, como que você ia sustentar isso? Igual ele falou aqui. Que veja bem, olha aqui, ó. Ele diz assim, ó. A primeira parte ou a segunda parte? A primeira. A primeira que me incomodou mais. De acordo com Jesus, a natureza do reino de Deus é espiritual. Até aqui, legal. Em gênero, número e grau. Aí ele coloca uma negativa. Não material ou política. Como que não é, gente? Quando Jesus, olha a expressão, quando Jesus escolhe 12 discípulos, o que é aquilo? O que é aquilo? Pedro, passinho para frente. Tiago. 12 espíritos. Eu quero. Olha o Milton provocando você. 12 espíritos. Eu quero agora aquele pequenininho lá, o Tiago, esse menorzinho, o baixinho lá. O Zaqueuzinho, o menorzinho dele. O Tiago olhou para trás, olhou para lá, mas... Não, é você mesmo. Eu... Olha para mim, Jesus. Olha para mim, significância. É você, vem. A pessoa, mas que escolha errada que ele está fazendo. Que é isso, gente? Isso não é política, gente. Isso é política. Por favor. Bom, deixa pra... Bom, vamos lá. Dando continuidade, pelo menos você chamou a atenção aí. A segunda parte também tem mais um topzinho lá embaixo. Bênçãos de uma vida no reino. Bom, remissão dos pecados nós já falamos, né? O fator da soteriologia. Aqui, professor, ó, ele coloca aqui, eu acho que não sei se o Milton também anotou, ainda naquele subsídio. Assim que os propósitos do reino de Deus começam a desenvolver dentro de uma pessoa. Onde está lendo? Lá ainda naquele subsídio lá, que inclui justiça, paz, alegria e espírito. Através do poder do Espírito, podemos demonstrar o poder do reino de Deus ao vencermos as forças do pecado, as doenças e Satanás. E não por vencermos reis e conquistarmos nações. Ainda naquele subsídio lá, vocês entenderam também aí essa... Entendi. Através do poder do Espírito, aqui, a partir daqui? Através do poder do Espírito, podemos demonstrar o poder do reino de Deus. Ao vencermos as forças. Mas quem que está vencendo a força do pecado? Então é ele que está vencendo, não é Jesus que vence por nós. Ele está falando que a igreja vence. A igreja vence. As doenças, a igreja vence. Doenças e Satanás, não. Se eu for concordar que você está vencendo o Satanás, eu concordo com aquele versículo assim, que muita igreja fala assim, vamos pisar na cabeça do diabo. Pelo Messias. Paulo diz, e brevemente o Senhor esmagará a cabeça da serpente debaixo dos seus pés. Quem vai fazer isso? O próprio Cristo. Hoje o que nós temos que fazer? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em nome de Jesus, por favor. Senão ele dá aquele exorcista que lá
que foi que o diabo correu atrás dele. Você será em Atos dos Apóstolos. Gente, toma cuidado com as expressões, né? As expressões. Aí é onde a gente chama atenção, alguns detalhes, justamente você que vai ministrar a aula, né? Que vai entrar essa lição, alguns cuidados você deve tomar, né? Com algumas interpretações. É então, verdade. Procure ser fiel à Bíblia, né? Não pelos rodapés. Eu sei que, como eu disse, me incomodou bastante, principalmente o primeiro ponto que o pastor levantou, dessa questão. Por quê? Como que você vai excluir a questão espiritual das outras? Jesus, por exemplo, com o gadareno, ele expulsa o demônio do gadareno lá, tá lá em Marcos 5, ele expulsa o demônio tudo, aí depois vai ter uma parte que vai falar assim, ó, ele estava sentado, vestido, em perfeito juízo. Se isso não se expressou, Jesus foi no espiritual, mas depois as pessoas viram ele materialmente e falaram, tá lúcido, tá vestido. Quer dizer... Não, e Jesus preocupado com a alimentação das pessoas? A alimentação, os pães e os peixes vão voltar, vão desaparecer. Jesus está preocupado. Jesus está preocupado com a doença, está preocupado com a mulher que entra no templo, assim, está preocupado que tinha um cara lá com a mão esquisita lá no templo. Jesus está preocupado com o contexto. Na Jesus área social todinha, né? Os cuidados. Isso, Jesus está preocupado. Não há problema. O evangelho, ele não há outro evangelho. Paulo escreve aos Gálatas. Não. Se for pregado outro evangelho, seja anátema. Anátema. O evangelho não é reducionista. Não é. O evangelho, ele é total. Ele contempla total. É interessante que, quando for falar do reino parece que para Jesus tomar cuidado, porque Jesus estava entrando muito no plano político, e falaram de Herodes, né? Isso. Ele falou, fala para aquela raposa lá. Que é isso? Isso é espiritual? Não, gente. O chicote na mão de Jesus é espiritual? Então, é espiritual, não lá é? no templo, chutando as mesas, dando pontapé nos cambistas? Negócio. Pra lá. Bom, Tá. Agora, aqui no tópico 2, professor... As bênçãos de uma vida no reino. Isso. Remissão dos dos pecados nós já falamos. Já. Agora no aqui 2:2. Herdeiros Olha lá. de Cristo. Olha lá. Ele trata olha lá. A partir do parágrafo 2 ali, ó. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Agora vem, ele dá como referência Romanos 8 e 29, Apocalipse 2 e 7. Você já leu Romanos 8 e 29? E aí a gente pode, inclusive, já deixar destacado aqui. Lê aí, eu grifei Romanos 8 e 29. 8 e 29, que diz assim... Lê para nós aí, professor. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, olha lá, professor, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí nós vamos também lá pro Apocalipse 2 e 17. Não, mas Apocalipse 17 é comprimento, mas é romano. 8 e 29 aqui, né? Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. E lá ele fala que ele predestinou. E aí, olha o nó na cabeça aí, professor Edmundo. Tá vendo? Ele dá uma referência aqui, só que assim, eu queria assim, como resultado dessa nossa adoção, agora, como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. E parece que ele vai passando... Gálatas 4 e 7. Sim, mas parece que ele vai passando batido e não explica Romanos 8 não explica. Não, né? Não. Porque aí ele vem falando nessa herança, são inclusos mas Abraão, aí ele vai para a vida eterna. Se ele não aí explicou depois ele também, coloca, nós não vamos explicar, ao ser aceitos, professor. Hã? Você gostou, meu? Gostei. Se ele não explicou também, nós não vamos explicar, não, né? Ó, que isso? O homem não quis falar nada, então a gente se cala também. Então, aí o que tem, né? O adotados herdeiros de Cristo aí, que aí ele vai falar lá. Já está predestinado, que então. na verdade, assim, essa parte cômica para a gente descontrair um pouco, mas isso aqui eu vejo como os proscritos, né?
O nosso nome foi escrito por Deus, né? Num tempo quando? Um tempo longínquo. Então, como igreja, como povo, como corpo, esse corpo é um corpo predestinado. Esse corpo é o reino de Deus. O reino de Deus estava no coração de Deus lá. Agora, cá, esse reino tem que ser atuante para ser triunfante. É isso que Romanos 8:29 fala. Professor, mas quando ele dá sequência nessa leitura, lá no final, eu não sei se vocês fizeram uma nota. Assim a igreja também é o campo onde se exterioriza o reino de Deus. Só para você ver que está bem grifadinho. Olha lá, eu também fiz um grifo aqui. Porque... Será? Nós não combinamos dos três grifar. Porque cada um estudou a lição separado, professor. Então, assim a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Ai, meu Deus. Pai querido. Ó, deixa o Milton rezando aí. E os milhões e milhões e milhões e milhões que nunca conheceram a igreja. Cristo. Idade média. Igreja, não pertence à igreja. A idade média onde... Aí pega aí. Idade média onde milhões e milhões morreram sem nunca ouvir falar de Cristo, porque a igreja católica reprimia os oráculos de Deus. Só para ela. E esses milhões, aonde estão? Por isso que eu falo, a pessoa, assim, coloca isso aí e não lê Romanos 2. Onde Paulo fala aqueles gentios que morreram lei, tendo uma mente sã, se fizeram lei. Quem morreu com lei será julgado. Quem morreu sem lei será julgado. A igreja sempre teve, esse reino sempre teve aí. Então esse reino é assim, como a expressão mundo tem várias facetas, né? Tem o mundo dos contingentes, né? Tem o mundo cosmo, tem o mundo espiritual. É diversificado. Diversificado. O mundo é um sistema. O reino também é diversificado. Paulo fala do mundo, ele não está falando do cosmos, está falando de um sistema corrupto. Então quando você vai olhar para reino, o reino não se restringe só à igreja. Eu até coloquei, essa igreja mencionada aqui, que ele está falando, é a local? É assim que ele vê reino? Será que a ideia nossa de reino é a igreja local? Onde nós congregamos? Não, amorzinho, não. Vai muito além disso. Ou seja, o reino de Deus não se resume ao nosso quadrado. Com certeza. Será que aquele não quis colocar a igreja pessoa, a igreja você pessoa? Não é o que eles pensam. Não é o que eles pensam. Há um problema assim, a igreja, ela é o corpo, beleza. É o organismo vivo. O conceito de Paulo de igreja é esse. Jesus falando, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então a igreja, ela se faz dessa forma. Essa igreja que Jesus vai falar dela, entendeu? Sem a organização, ela existe, a gente sabe que está aí para... Mas só que a igreja mesmo, na essência, é isso. Agora aqui, quando ele trata da exteriorização, quase não saiu, exteriorização, ele enfatiza assim, que a única forma, igual você falou, disso ser exteriorizado é pela igreja como um corpo. Em parte, essa igreja, realmente Deus, você não vai ver. A igreja, a gente não vê Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Então, a forma de exteriorizar, de ver a igreja realizando esse reino de Deus aqui, esse reinado de Deus através da igreja. Contudo, exteriorizado, sim, é o Espírito Santo habitando em nós. Essa é a minha perspectiva, o Espírito Santo habitando em nós, e através disso eu sendo igreja, exteriorizando. Aqui o contraponto que eu faço na minha ótica
É dele falar que era só espiritual e você entra nesse campo de estar exteriorizando. Exteriorizando, então não é só espiritual. Parece que é um... Não, legal, eu entendi perfeitamente de você. E assim, corroborando, e talvez para o pessoal que está ouvindo, a gente está usando muita teologia hoje. Então deixa eu falar assim, deixa eu esclarecer mais todo esse contexto de como o reino de Deus é muito diversificado. Um pastor amigo meu, ele fez uma viagem, ele estava em Bombaim, Índia, né? Ele disse que é uma cidade muito, assim, populosa, suja, uma miséria. A miséria do mundo está ali, concentrado naquelas ruas. E ele passando assim, tinha aquela horda de miseráveis, uns pedindo, esmolando e tal. E um rapaz chamou a atenção dele. Ele foi passando e falou, era impossível eu conseguir esmolar todo mundo, mas um chamou a atenção dele. Entre eles, ele não pedia dinheiro. Ele parado assim, com umas chagas na perna, e parado assim, como quem não estava vendo nada. E tinha uma plaquinha escrita em inglês assim, please love me. Ele falou assim, quando eu olhei no olho dele, eu vi o olho de Deus. Eu vi o olho de Deus no olho dele. Então assim, isso é igreja. Ele falou assim, cara, aquela hora eu me converti. E eu já era pastor, ó, mas aquela hora eu me converti. Essa experiência é muito forte, né? Forte. Forte. Pedindo, por favor, para que alguém amasse ele. Ele não pedia dinheiro. E estava lá cheio de chaga. Agora, então, ou seja, essa falta desse amor, esse amor que ele estava precisando, essa necessidade, né, espiritual, era muito maior do que a própria vida física, o exterior. Não, vai muito além, muito além. Muito além. Professor, nós estamos já faltando minutos para terminar e nós não chegamos no tópico 3, os males de uma vida no mundo. Professora, eu acho que esse tópico 3 aí é um feedback de tudo que a gente já viveu no trimestre. No trimestre, né? Mas dos males, eu acho que se pecado. tiver mais males do que nós já comentamos, eu não quero. Não. Só para a gente finalizar aí, professor, né, desse último toque. Você quer falar? Você quer? Escravidão do pecado? Pode ir lá, vai lá, vamos aí lá. O pastor comenta aí. Posso? Pode. No subtópico 1 do 3, fala, a Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Tudo bem, isso é Bíblia. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. O pecado controla o homem? Falando que ele é escravo, esse ser humano é escravo daquilo que o controla. Isso aqui é a pessoa ainda sem regeneração. Tá. Aí depois ele fala, pois o pecado, aí que é o ponto, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Como? Se ele veio, assim, a palavra de Deus veio pro pecador. Aqui que eu gostaria de... Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Então, por exemplo, João 16:8, eu vou pegar uma citação mais conhecida, João 16:8, que eu faço? Quando Jesus fala exatamente. isso. Que o Espírito Santo convence o pecador do pecado, do juízo. E aí? Se ele é incapaz, como que esse homem vai ser regenerado e transformado? Se ele é incapaz... Pelos seus pecados, ele é incapaz de aceitar a palavra de Deus. Aí Paulo, em Romanos 1:16-17, vai falar assim, ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso. Primeiro do judeu e do grego. De fé em fé, a justiça de Deus, né? Se revela pela fé. E aí, como que eu faço? Exato. Então, como que vai ter uma pessoa que ele vai nascer de novo, vai ser convertido, se ele é incapaz? Se ele é incapaz, Então, é um ponto divergente do que é o Evangelho. Sim, porque com certeza. Eu fui regenerado em um ponto que era escravo do pecado. Quem de nós que nunca foi regenerado, então é um problema teológico muito sério. Sim, com certeza, com certeza. Eu não tenho prazer em levantar ponto de... Não, mas nós temos que deixar claro justamente isso. É que a gente está elucidando. Não é a nossa... porque já pensou, professor, se isso fica massificado? Então. Dessa forma? Isso aí... Aí você pega já uma pessoa que ele já tem os seus traumas pelos seus pecados. Né? Que já é uma culpa em si própria. Agora, teológico, eu fui aqui. Puxa lá na frente. Aí, de repente, ele não é aceito pela palavra porque ele se sente incapaz.
Vai lá, professor, vamos lá rapidinho, onde você pegou o seu ponto aí também. Não, no finalzinho ele falou assim, assim sendo, somos exortados. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu falei, vale lembrar que isso é grande tribulação. Não, foi só uma brincadeira. É claro que é aplicável, mas o fato ali em Mateus 24 é grande tribulação. E a igreja, até onde nós entendemos, não estará lá. Não vai passar. A nossa Por isso que interpretação é essa. eu fui um pouco sarcástico aqui, mas eu acredito. E aí, qual outro ponto que você levantou? Não, e esse ponto aqui entra também, esse outro que a gente está falando, depravação total. Sim. Quando ele afirma isso, é depravação total. Sim, depravação total. Com certeza. É bem Calvi. Esse bem calvo. Bem calvo. Não é calvo, não. Ai, é gostei. calvinista mesmo. É que, na verdade, assim, focando a ideia de reino aqui e tal, olha como que é o judeu. Até o bandido entendia de reino. Ele sabia o que era. E sabia qual era o plano de Jesus. Por isso que Isaías falou assim, é um caminho santo que nem os loucos errarão. O cara do lado da cruz falou para ele assim, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Porque eu sei que aqui você estabeleceu o reino, aqui. Esse reino daqui que o Senhor estabeleceu, eu sei que não vai ter, porque nós te levamos à cruz. Olha que a ideia desse cara. Nós te levamos à cruz. Mas lembra de mim quando aquele reino que o Senhor falou, quando entrar nele, lembra de mim, não deixa para trás. Aí Jesus disse. Hoje mesmo. São 15 horas. Antes das 18 horas você vai entrar comigo. Coisa linda. Lindo, né? Lindo, né? Lindo. E ele entendeu, né? Entendeu. Entendeu bem. Ainda hoje, o dia do judeu, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Acho que ele falou assim, acho que ele deu um glória, ecoou a eternidade. Alegria no meio da dor, ele sentiu essa... Eu acho que ali sanou a dor dele. Né? Cessou. Meu Deus. O ladrão, Cessou. o ladrão porque o ladrão da cruz ali, ele também estava sofrendo dor. Não, ele não provou as benesses daqui. Porém, ele se projetou ao reino futuro. E se projetou em poucos minutos, né? Rapidinho. 15 horas antes das 18. Ou seja, ele teve um tempinho aí curto. Porque quebraram as pernas dele, né? Que eles quebravam. Só não quebraram de Jesus. Mas eles quebravam a pancada e até o cara morrer. E terrível. Mais algum ponto que você colocou aí, Milton, que você queira deixar aí, enfatizar aí? A gente está na hora já. Tranquilo, aqui é mais... Professora, como eu assim, já está terminando, né? Já falta 3 minutinhos só. Eu quero dizer assim que quem pertence ao reino de Deus, há uma diferença. Quem pertence ao reino de Deus, quem não pertence ao reino de Deus lava as mãos. Olha lá, Vitor. E quem pertence ao reino de Deus lava os pés. Jesus disse, num dia antes do julgamento e crucificação dele, ele pega uma bacia, coloca água e vai lavar o pé dos discípulos. Um dos discípulos falou assim, de jeito nenhum. Ele falou assim, se eu não lavar os teus pés, você não tem relação comigo. Olha a relação que eu falo. Desse tópico, aí agora saiu a minha pergunta. Você quer coisa mais humilhante do que você colocar uma bacia, pegar os pés empoeirados e lavar e enxugar? Dos 12 discípulos, na mesma água, lavando. Aí Jesus disse, vocês viram o que eu fiz? Faça. Eu deixo como mensagem para vocês, lavai os pés um dos outros. Vocês viram, né? Então, aí vem essa ideia. Quem não é do reino, lava as mãos. Tem muito crente que faz isso hoje. Está cheio. Lavando as mãos. Mensagem, professor, né? Dá uma mensagem aí, né, Milton? Dá horas para falar disso. Anotou a mensagem? Mas quem é do reino, lava os pés. Lava os pés. Lavagem de mãos e de pés. Que diferença que tem na lavagem das mãos e lavagem...
dos pés. A palavra no grego koinonia significa comunhão responsável. Sim. A ideia é essa, eu sou cuidador do meu irmão. Sim. Então entra nisso que o pastor falou. A igreja, quando ela entende isso e pratica, aí ela se realiza como igreja. Se realiza como igreja. Você me fez lembrar de uma cena que eu li, quando eu li eu chorei. Isso foi nos meus dias de catecismo católico. Eu já sabia. E até lançaram uma música muito bonita. Na Batalha do Vietnã, um menininho estava fugindo do bombardeio de um vilarejo. E ele franzino, mas ele pegou o irmãozinho dele e colocou nas costas. E estava indo assim, não estava suportando mais. Quando um soldado americano falou assim: menino, até onde você vai carregando seu irmão? Você não está aguentando mais? Ele olhou para o soldado com medo que o soldado fosse atirar nele. Falou: não, soldado, pode seguir o caminho. Ele não pesa, ele é meu irmão. Meu Deus. Aí isso é igreja. Isso é igreja, ele não pesa. Aí ilustrou muito bem, muito bem. Ele não pesa, ele é meu irmão. Quando a gente vive isso, aí se realiza como igreja. Se realiza como igreja. Como igreja. Finalizando, essa palavra sua, professor, veio fechar aí de encontro. Fechou, né? A ideia do reino. A ideia do reino, a ideia do reino. Vamos agradecer a Deus? Vamos, Milton, por favor. Eterno Deus, eu te louvo nesta noite pela oportunidade de estar aqui com seus filhos e por todos aqueles, Senhor, que tiveram e que vão ter também acesso, Senhor, a essa meditação, essa conversa que tivemos. Continua abençoando a todos e nos ajudando, Senhor, a progredir como igreja, a também cada vez mais estar de acordo com a tua vontade, de acordo com os teus planos. É assim que eu oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, professor Milton, professor colabore. A gente iria mais longe, né, com essa temática aí, finalizando o nosso trimestre. Mas já estamos adentrando ao próximo, que será dia 1º de outubro, a nossa primeira lição. O próximo trimestre, o último do ano, ele tem seu tema até os confins da terra. Olha lá a lição, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. É uma lição muito interessante, muito boa. E ela vem trazendo aqui, ó, a primeira lição, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Viu lá, não vamos fazer bem... Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Depois, missões transculturais no Antigo Testamento, missões transculturais no Novo Testamento, uma perspectiva pentecostal de missões, orando, contribuindo e fazendo missões, a responsabilidade da igreja com os missionários, missionários fazedores de tendas, a igreja e o sustento missionário, o desafio da janela 10x40, missões e a igreja perseguida, o modelo de missões da igreja de Antioquia, o propósito de missões e a volta do Senhor Jesus. Essa é uma lição que nós já ministramos ela há um tempo atrás, né? Então ela está repetindo pela sua temática, mas o comentarista é o professor e pastor Wagner Gabi, e vale a pena você vir com a gente aí no próximo trimestre. Não esqueça, o ano está se findando, é a última lição desse ano, né? Então vamos compartilhar, participar e, Milton, conto com a sua presença aí todos esses dias. Né? Vai ser muito bom. Você já faz parte aí da mesa aí também para a gente estar discutindo essa lição muito importante. Quero agradecer a todos vocês que participaram conosco. Eu vi aqui que nós estamos com bastante gente aqui. Aí eu tenho o Jefferson aqui, Batista, agradecendo também por aprender conosco, a Silvia, João Gaspareto, Adriano, pastor Sérgio Donizete, um grande abraço, pastor Sérgio, Amadeu, Wilson, Wagner, Facioli, a Mônica, lá de Piracicaba, muitos outros que estão conosco. Eu só li aqui alguns do Facebook, mas tem bastante pessoas no YouTube. Muito obrigada, Deus abençoe. Espero você domingo na EBD, 9 horas. Vem ter um encontro comigo. Aqui todos nós esperamos você para participar e assistir essa lição novamente e compartilhar aí com os demais. Muito obrigada, Deus abençoe e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida.
EBD, Escola Bíblica no Rádio, comentando e explicando as lições da Escola Bíblica Dominical.